No passado, talvez uns 70, 80 anos atrás, os cientistas não estavam nem aí quais eram as condições do universo quando ele foi primeiro formado. Eles falavam, sei lá como era o universo quando ele começou, eu só sei que eventualmente a vida inteligente viria a se formar de qualquer jeito, em algum lugar no cosmos, no espaço. Mas daí o avanço da ciência começou a mostrar para eles que a existência da vida inteligente em qualquer lugar depende de um equilíbrio extremamente rigoroso de números insanamente precisos para que o universo pudesse ser formado e para que a vida em qualquer lugar fosse possível. E mais, descobriram que esses números precisam ser constantes. Guarde essa palavra, constante desde o início até os dias de hoje. Senão não haveria nem universo, nem vida. Então a questão do dia hoje vai ser: se esses números do universo são realmente tão absurdamente precisos para que haja vida inteligente, ou mesmo para que o universo exista, a grande questão é o que ou quem é responsável por esses ajustes tão minuciosos que faz possível a existência do universo, desse planeta e da vida inteligente, da nossa vida. O que ou quem foi responsável por todos esses números, por tanta precisão? Vamos descobrir juntos? Bem-vindo a mais um episódio do A Minha Fé em Evidência. Desde as grandes galáxias e estrelas até os átomos e partículas subatômicas, a estrutura do nosso universo inteiro é determinada pelos números que os cientistas chamam de quantidades e constantes fundamentais do universo. O ajuste excepcionalmente preciso das leis e das constantes da física, que fazem o universo possível desde a fundação dele, é uma das descobertas mais extraordinárias do século XX. E eu, como leigo, quero explicar um pouco do que isso se trata. O que são essas tais constantes fundamentais do universo? São números extremamente precisos que são, sempre foram e sempre serão os mesmos, na mesma quantidade física, que mantém o universo de forma que ele não se autodestrua e que ele seja autossustentante, autossustentável, também que permita a vida na Terra. Eu vou te dar uns exemplos aqui que vai fazer você entender essa insana precisão desses números pelos quais o universo é mantido, e daí você vai entender o que eu tô falando, que os cientistas têm descoberto nesses últimos anos. Tudo começou com o Sir Fred Hoyle em 1950, do qual eu vou falar mais no final desse vídeo, e a sua descoberta a respeito de carbono. O que é carbono? Carbono é um elemento químico, tipo hidrogênio, oxigênio e assim por diante, da famosa tabela periódica, da qual eu nunca foi muito bom. Mas elas são tipo moléculas que armazenam informação no universo inteiro e que também faz possível a vida. Só pensa assim, sem carbono não há vida. Carbono mantém a energia do Sol perto da Terra, mas não deixa nenhuma quantidade desse calor entrar demais e fritar todo mundo aqui. E nem de menos para congelar literalmente todos os oceanos e eu e você junto. Tudo que é vivo também tem carbono, plantas, animais e a gente também. O Sir Fred Hoyle descobriu em 1950 que as condições necessárias nesse universo para que carbono fosse formado eram incrivelmente improváveis. E várias dessas condições no universo tinham que estar combinadas perfeitamente e ajustadas milimetricamente a fim de que carbono fosse possível se formar e, obviamente, para o universo poder existir. Hoyle ficou chocado ao descobrir quantos parâmetros que tinham que estar ajustados exatamente como são, a fim de que, através do carbono sendo formado, possa haver vida. Aí o cara começa a se perguntar, tem como números precisos e intencionais simplesmente vir de forma aleatória, não guiada através da natureza? Ou será que precisão de números, de acordo com tudo aquilo que a gente sabe na vida,
de acordo com as nossas experiências de uniformes e pessoais, quando a gente rastreia números, equações de volta à fonte, sempre vem de uma mente inteligente. Agora, mais de 70 anos depois, com o avanço da ciência, os cientistas já descobriram que não só o carbono, mas também 30 desses parâmetros, desses números, dessas constantes da física, têm que ter sido ajustados de maneira drasticamente precisa. Por exemplo, a velocidade da luz no vácuo é a mesma em qualquer lugar do universo. O importante para nós, leigos, agora é saber que os cientistas, ao longo dos anos, chegaram a essa chocante percepção de que cada um desses números que eu estou falando, dessas constantes que não mudam, que regem o universo e que estão lá desde que o universo foi formado, cada um desses números está cuidadosamente ajustado num valor de forma surpreendente e precisa para permitir a vida na Terra, por exemplo. Se qualquer um desses números das constantes fundamentais fosse alterado, mesmo que literalmente por um fio de cabelo, nenhum tipo de vida física existiria em qualquer lugar. Também não haveria nem estrelas, nem haveriam planetas ou qualquer outra forma de vida. O universo não existiria. Como eu não sou cientista, eu fritei a cachola, tentando entender a importância e o significado de algum desses números doidíssimos. Dá uma olhada comigo em algumas dessas constantes fundamentais. Talvez você lembre de algumas aulas da escola do passado. Considere, por exemplo, a gravidade descoberta por Isaac Newton. A força da gravidade, por exemplo, é determinada pelo que eles chamam de constante gravitacional. Se você lembra um pouquinho das suas aulas de escola, F de força, G de gravitacional, de gravidade, M1, M2 de massa, R2 da distância entre as massas. Se essa constante fosse variada em apenas uma parte em 10 elevado a 60, nenhum de nós existiria. 1 em 10 para 60 partes, nenhum de nós existiria. Talvez números assim sejam tão grandes que a gente não consiga nem entender a grandiosidade dele, né? Só para a gente ter uma ideia do quanto que é uma parte em 10 elevado a 60, compara esse número com o número de células que você tem no seu corpo, que é 10 elevado ao 14. Ou então o número de segundos que passaram desde o início do universo, 1 em 10 elevado ao 20. Para aqueles que creem numa terra velha, como dizem os cientistas, uma terra que são bilhões de anos. Eu não creio e eu tenho meus motivos científicos, filosóficos e teológicos para crer que a Terra é uma terra nova, é uma terra jovem, mas isso é um outro assunto. Se uma variação tão ligeiramente pequena tivesse ocorrido na constante gravitacional de uma parte em 10 elevado a 60, um seguido de 60 zeros, eu nem sei como falar esse número, o universo se expandiria tão rapidamente que nenhuma estrela iria poder se formar, ou então teria tido um colapso de volta a si mesmo, e nenhum planeta poderia se suster, e obviamente nenhuma vida poderia existir. Outra coisa que eu aprendi com os cientistas: considera o fato que a massa e a energia sendo átomos, fótons, dark matter, né, matéria escura, não fossem distribuídas uniformemente com uma precisão incompreensível de uma parte em 10 elevado ao 10, o universo seria hostil a qualquer tipo de vida. É como você pegar aqueles minúsculos mostradores de frequência de rádio, lembra? Daqueles numerinhos, daqueles risquinhos, e dividisse 2 daqueles risquinhos por 1 seguidos de 60 a 0. Se uma dessas marcas for movida para a direita ou para a esquerda, nenhum planeta, nenhuma estrela poderia existir e nenhuma forma de vida também. E obviamente eu e você não estaríamos aqui para ter essa conversa. E esse é apenas um dos 2 casos de todas as dezenas de outras constantes e quantidades fundamentais do universo que os cientistas têm descoberto nessas últimas décadas. Em português, eu estou chamando esse estonteante fenômeno de a microafinação do universo.
Para mim, como músico, é fácil começar a entender o conceito da microafinação. Em algumas guitarras elétricas, como vários de vocês sabem, você afina o instrumento o melhor que você pode, girando a tarraxa, e depois você vai na outra ponta da guitarra, você vai no microafinador e com muito cuidado gira bem menos para microafinar aquela nota. Ela já está na nota que você quer, mas agora você quer ajustar ela de forma milimétrica. Você não gira a tarraxinha aqui em qualquer velocidade mais, porque qualquer movimentinho que você fizer faz toda a diferença na precisão do tom. A ciência provou que essas constantes fundamentais e vários outros números foram equilibrados individualmente no fio da navalha, a fim de que o universo pudesse ser sustentável. A microafinação do universo tem sido um assunto extremamente intrigante e de cada vez mais relevância no meio dos cientistas, dos astrofísicos, cosmologistas ou cosmólogos. Esse estudo é interessantemente chamado de teleologia. E a teleologia é obviamente um assunto causador de curiosidade ou temor para alguns, por causa das implicações que a conclusão de um universo microafinado possa gerar. O extraordinário cosmólogo e astrofísico Sir Martin Rees tem, entre muitos títulos, o de astrônomo real, de realeza mesmo, da Grã-Bretanha, onde foi presidente. Ele é mestre do Trinity College e professor emérito de cosmologia e astrofísico da Universidade de Cambridge. Ele já alcançou mais graus na vida do que um termômetro. E ele afirma o seguinte: para onde quer que os físicos olhem, eles veem exemplos de ajuste fino, de microafinação. Para onde quer que os físicos olhem, eles veem exemplo de microafinação. Em outras palavras, não adianta fugir. O super famoso Stephen Hawking, que com certeza você conhece, físico, teórico e cosmólogo, ele era ateu, mas mesmo assim ele declarou o seguinte: o fato notável é que os valores desses números parecem estar exatamente ajustados para possibilitar o desenvolvimento da vida. David Deutsch, que é físico da Universidade de Oxford e professor visitante no Departamento de Física Atômica e Laser do Centro de Computação Quântica do Laboratório Clarendon, em Oxford, ele desafia o coração honesto de quem quer negar a microafinação do universo. E ele fala assim: se alguém afirma não se surpreender com as características especiais que o universo possui, esse está escondendo a cabeça na areia. Esses recursos especiais são surpreendentes e improváveis. Qual é a melhor explicação para a microafinação do universo, então? Por que o universo é assim, com esses números tão precisos, a fim de que o universo exista, a fim de que a vida inteligente exista? Então, tem somente 3 opções que podem explicar esses números que mantêm o universo serem tão ajustados, tão altamente precisos, tão microafinados, como a gente está dizendo aqui nessa série. A opção 1, ele é assim por causa de necessidade física. A opção 2, ele é assim por causa de chance, de sorte. A opção 3 é porque talvez ele tenha sido projetado assim. Qual dessas 3 opções é mais plausível para se explicar o porquê esses números das constantes fundamentais do universo serem tão ridiculamente precisos? Opção número 1, necessidade física. Essa opção alega que o universo tem que permitir a vida. Não existe outra possibilidade. O universo não teria outra chance. Ele tem que ser assim. Esses números perfeitos têm que existir. Mas é verdade mesmo? O universo tem que sempre ter existido com todos esses valores precisos? Vamos fazer uma pergunta. Seria impossível ter um universo que não permite a vida? É claro! É muito mais fácil não ter números precisos do que ter. É muito mais provável que números não sejam tão precisamente ajustados do que o contrário. Se faça uma pergunta:
Se você jogar um monte de dados numa mesa, é mais provável que eles se organizem em alguma formação numérica ou que construam alguma palavra que faça sentido, ou que eles se espalhem de maneira totalmente aleatória. A possibilidade de não organização é que é natural. Seria muito mais provável que o universo tivesse números que não fizessem sentido algum do que serem precisamente ajustados ou microafinados. A constante e as quantidades físicas do universo não são determinadas pelas leis da natureza. Leis da natureza não criam nada. Elas explicam como a energia e a matéria se movem, mas elas não criam coisas. Até mesmo o Richard Dawkins, provavelmente o físico ateu mais renomado do mundo hoje, descartou há muito tempo a hipótese da necessidade física da microafinação do universo, desse negócio de o universo tem que ser assim porque não teria outra forma. Não há razão ou evidência para sugerir que esses números absolutamente precisos, microafinados, sejam necessários. A probabilidade deles não serem precisos seria muito maior. Opção 2. Chance. Sorte. Coisas do acaso. Já que a opção da necessidade física não é plausível, a outra opção seria dizer que houve a possibilidade do universo ter tido muita sorte com toda essa precisão em números constantes e quantidades, e elas serem tão microafinadas na sorte. A realidade é que as probabilidades envolvidas para esses números terem sido organizados são tão ridiculamente remotas que coloca todo o conceito de microafinação muito além da sorte. Alguns cientistas já conscientes de que as condições necessárias para se ter um universo e para se ter vida do nada são tão improváveis que eles estão até determinados a encontrar outras maneiras de explicar a microafinação do universo que vão até além da ciência empírica, como a gente chama, né? E eles optam por uma abordagem totalmente especulativa, tipo que nem a ideia do multiverso, por exemplo, que talvez você já tenha ouvido falar. Eles falam que então deve ter, ao invés desse universo que a gente mal conhece ainda na sua totalidade, talvez deve haver outros bilhões de universos que a gente não conhece e que simplesmente ocorreu da gente ser os sortudos, ser os afortunados que estamos vivendo nesse universo que é microafinado para a vida e para a sustentação de todos os astros, de todos os planetas e estrelas. Para que essa teoria faça um pouquinho de sentido, os cientistas eles têm que concordar que deve haver algum tipo de conexão entre esses universos, esses muitos universos aí que eles imaginam, certo? Porque se os outros universos forem desconectados do nosso, o que acontece nos outros universos não vai afetar o nosso de qualquer jeito. Então, a fim de que essa teoria do multiverso dê certo, para a gente aqui nesse universo ser o resultado desse tipo de loteria cósmica, como diria o Dr. Stephen Myers, os cientistas eles têm que postular a ideia de que todos esses bilhões de universos têm que ter vindo de algum tipo de gerador de universo, ou então algum tipo de mecanismo assim. Porque para que os universos sejam conectados de alguma forma, eles têm que vir do mesmo lugar. O problema é que qualquer mecanismo que eles propõem desse tal multiverso, como o tal do mecanismo inflacionário, ou então a tal da teoria das cordas, né, que falam que as partículas do universo são substituídas por formatos de partículas fininhas como cordas, e depois elas vibram e incorporando com a gravidade, elas criam outras partículas, e assim por diante. Que é uma teoria totalmente dependente de imaginação, vamos dizer assim. Eles não querem pensar no fato de que, mesmo se existisse um gerador de universo para esse tal de multiverso, esse gerador também precisaria de ser microafinado para que ele pudesse gerar universos. Então, a menos que essa máquina seja ajustada de maneira incrivelmente precisa, ela não poderia gerar as complexidades de um universo também. Daí eles caem na mesma pergunta inicial. Quem foi que gerou? Quem foi que ajustou esse gerador de universo, minha gente? De volta a estaca zero. O mundo da Marvel
tem se apoiado nessa ideia do multiverso para perpetuar os seus heróis na série dos Vingadores, né? E assim por diante. Apesar de eu pessoalmente não ver nada de errado em usar uma ideia fictícia como o multiverso num filme fictício como os Vingadores, os cientistas no mundo real, acreditem ou não, eles utilizam essa hipótese como plausível, como o negócio para valer. Na mente desses cientistas existe esse gerador de universo que gera tantos universos que eventualmente um universo que é o nosso vai surgir e que aí vai permitir a vida. É só irônico o fato de que não tem evidência científica para existência desse multiverso, porque ele não pode ser detectado, não pode ser observado, não pode ser medido, não pode ser provado. E lembre-se que para provar que o multiverso é uma teoria alternativa, o cientista tem que se livrar de tudo que ele sempre acreditou, que é observação, medição e repetição. Ele tem que falar que, mesmo embora ninguém nunca tenha conseguido detectar um outro universo, medir um outro universo, observar um outro universo, eu ainda vou chamar isso de ciência. E de ciência mais provável do que acreditar que os números foram projetados por uma mente. Você pergunta para ele, ele fala, não, eu acredito que deve existir um outro mundo, um outro universo que eu não consigo ver, detectar, medir ou observar. Mas isso é ciência. Aí você pergunta para ele, mas você acredita que os números, equações, os ajustes precisos do universo talvez possam ter vindo de uma mente, como é sempre aquilo que a gente tem na nossa experiência? Aí ele fala, não, isso daí não. Isso daí é pseudociência, isso daí eu não acredito. A opção 3 é que talvez o universo tenha tido todos esses números ajustados dessa forma fenomenal, talvez porque ele foi projetado assim. Dada a implausibilidade da opção 1, necessidade física, que o universo tem que existir, tem que ter esses números, e também da opção 2, dos números das constantes fundamentais do universo terem vindo do acaso, da sorte, faz mais sentido então concluir que é mais plausível que talvez o motivo dos números das quantidades e constantes do universo serem tão primorosamente ajustadas, microafinadas, como a gente tem falado, talvez seja porque tudo isso foi projetado dessa maneira, que é a nossa opção 3. Talvez a opção mais provável é que esses números foram ajustados intencionalmente. Números, organização, engenharia, projeto, toda a nossa experiência uniforme e repetida de vida sugere que vem de uma fonte que possui inteligência, não processos naturais. Números são sempre trabalhados na mente. Organização é sempre feita por alguém ou pelas mãos de alguém. Engenharia sempre vem de engenheiros. Projetos sempre vem de alguém capaz de projetar, um projetista. Nunca de sorte e nem de necessidade, como a primeira opção sugere. Uma casa, um prédio, não tem que estar lá, necessariamente. Casas e prédios poderiam simplesmente não estarem ali. Só estão ali porque, primeiro, alguém, um agente pessoal com uma mente, resolveu que aquelas coisas estejam ali, que aquelas construções estejam ali. E segundo, a fim de que estejam ali, foi necessário números calculados, projetados, não por um acaso, por sorte, mas por um projetista, alguém que planejou a planta, os cálculos para que aquela construção funcionasse. Alguma mente colocou os números de forma que fizeram sentido. É um ajustador que faz ajustes, um projetista que faz projetos, uma mente que faz matemática. É mais plausível que o universo teve um afinador maior. Uma declaração que se tornou tipo um ícone do conceito da microafinação do universo veio do astrofísico e cosmólogo Sir Fred Hoyle, o qual eu mencionei no começo desse vídeo. Não é nem doutor, é o Senhor Fred Hoyle, que é professor plumiano, um termo que de uma posição que nem existe no Brasil, que é um dos assentos mais nobres do professorado de astronomia e filosofia experimental da Universidade de Cambridge. Na verdade, antes de falar da declaração histórica dele, deixa eu só te falar que o Sir Hoyle, ateu, ele odiava as conclusões que ele mesmo chegava porque ele já sabia das ramificações que iam haver se ele concordasse
com os próprios achados dele. Ele resistiu o máximo que ele podia, por exemplo, à descoberta que o universo teve um começo, que alguns cientistas chamam de Big Bang, Se traduzir é tipo um grande estouro. Se você assistiu esse vídeo aqui nosso, que a gente fala sobre o argumento cosmológico, você já entende bem as implicações do fato de que o universo teve um início. O Sr. Hoyle sabia que se o universo teve um início, isso implicaria em um iniciador que criou tudo. Ele tentou vir com essa teoria chamada estado estático, mas que não resistiu o escrutínio da ciência e nem durou muito. Entre outras teorias, o Sir Fred Hoyle também resistiu o máximo que poderia ter a teoria da microafinação. Mas depois que ele se permitiu que as evidências o levassem, seja lá onde elas levassem, que é o espírito correto de qualquer tipo de pesquisa, nunca faça pesquisa com conclusões pré-determinadas. Faça pesquisas pré-determinado a deixar as evidências te levar às conclusões, sejam elas quão chocantes que essas conclusões sejam, inclusive na área teológica. Mas de qualquer forma, o Sir Fred Hoyle finalmente fez essa declaração famosíssima nas comunidades científicas. E ele fala assim: uma interpretação de senso comum dos fatos sugere que um superintelecto brincou com a física e que não há forças cegas que vale a pena falar na natureza. Os números que se calculam a partir dos fatos me parecem tão avassaladores que colocam essa conclusão quase fora de questão. Uma interpretação de senso comum dos fatos sugere que um superintelecto, eu amo como ele colocou, tem um superintelecto aí que brincou com a física. E que não vale a pena nem mencionar a sugestão de que esses números vieram de forma natural, que só vieram através da natureza. Os números são tão loucamente precisos que qualquer outra conclusão está praticamente fora de questão. É isso que o Sir Fred Hoyle conclui. Olha só o que o Dr. Paul Davies, físico ganhador do prêmio Templeton, da medalha Kelvin do Instituto de Física do Reino Unido, do prêmio Michael Faraday e do prêmio Campbell Robert, escreveu em um artigo. Ele fala assim: para mim, há evidências poderosas de que há algo acontecendo por trás de tudo isso. Parece que alguém ajustou precisamente os números da natureza para fazer o universo. A impressão de design, de projeto, de ser projetado, é avassaladora. Paul Davies também escreveu um artigo muito provocante em 2007 chamado Taking Science on Faith, levando a ciência pela fé, ou então tomando a ciência por fé. Dá pra ver que ele é provocativo, é meio satírico até esse título. Nesse artigo ele questiona a comunidade científica sobre o porquê eles não reconhecem quanta fé que eles têm que exercer nas suposições diárias deles, já que a ciência deveria ser baseada em evidências testáveis, não é? Como a teoria da evolução, por exemplo, onde toda a forma de vida que a gente vê e presencia no dia a dia veio de uma ameba. Também porque Darwin, nos idos de 1800, acho que 1865, quando o livro dele foi publicado, ele nem sabia da complexidade de uma célula como os cientistas sabem hoje. Então, com o avanço da ciência hoje, para você crer que uma célula procariótica em alguma época da vida se tornou numa célula eucariótica, precisa do quê? Fé. O ateu precisa de fé porque não dá para ele depender da ciência. É isso que Paul Davies está falando. Ou então, voltando ao assunto do universo, precisa de muita fé para crer que a origem de todo o universo veio de uma explosão do nada, de forma não criada, de forma não guiada. Mesmo embora cientificamente falando, explosões causam caos, não ordem. Nunca se soube de uma explosão numa gráfica que causou um parágrafo num livro. Explosões destroem parágrafos, livros e tudo aquilo que é necessário uma mente para fazer com que os caracteres tenham sentido. Explosões nunca na história geraram arranha-céus. Explosões destroem prédios, construções e fundações projetados e construídas por uma mente.
Para que alguém creia que uma explosão, ainda mais sem ter sido guiada por nada, possa ter causado estrelas, planetas e oceanos, e que uma ameba criou ou se tornou em árvores, abelhas, dinossauros, em eu e você, sem nenhuma evidência científica para isso, o ateu precisa de muita fé. E de volta ao tema de hoje, para se crer que todos esses números incrivelmente ajustados e microafinados que regem o universo desde a fundação dele veio de uma explosão não guiada e não projetada, o ateu precisa de muita fé. Eu fecho esse podcast de hoje falando que você pode ser extremamente leigo como eu e ainda entender o sentido do que milhares de cientistas de várias áreas ao redor do mundo têm falado por anos, que é que a conclusão mais lógica e mais plausível da microafinação do universo, esses números tão finamente ajustados que faz possível o universo existir e a vida também ser possível, não foi necessidade física, porque nada disso precisava estar aqui. Não foi sorte, porque a probabilidade de números aleatórios é muito maior do que eles serem organizados. E as possibilidades do universo e a vida não existirem seria bem mais provável. Mas a conclusão mais lógica, mais óbvia, mais científica da microafinação do universo é que ele foi projetado dessa forma. E é só mentes que fazem equações matemáticas. Só mentes que intencionalmente geram informações. Eu deixo você pensar que mente fora do tempo, do espaço e da matéria que pode ter projetado todos os números do universo. Eu sugiro que, agora que você vê que a ideia de alguém, uma mente, ter projetado a microafinação do universo ser a ideia mais cientificamente plausível, você consiga voltar a prestar atenção em textos antigos como esse que diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra sua obra. Dia a dia profere palavras e noite a noite revela conhecimento. Ou o verso 3 de João capítulo 1 que fala: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou dê uma olhada nesse outro versículo que diz: também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Tá aí a teoria da singularidade, para quem conhece. Talvez você ainda não queira chamar o dono dessa mente criadora pelo mesmo nome que eu e 2,4 bilhões de pessoas no mundo chamam, mas você vai estar mais cientificamente correto de pelo menos chamar quem gerou a microafinação do universo pelo nome de uma mente matemática projetista pessoal afinador ajustador das quantidades e constantes fundamentais do universo. Se alguém perguntar para você como pode os números das constantes fundamentais do universo serem tão ajustadas de maneira tão absurdamente precisas, você pode responder: pelo que tudo indica, meu caro, a resposta mais plausível do lado científico e filosófico que colocou esses números tão ajustados no universo foi uma mente matemática projetista pessoal afinador ajustador das quantidades e constantes fundamentais do universo. Ou você pode responder o que essa causa mais parece ser: Deus.